Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast especial que a Escolar Office Brasil está realizando. Eu sou Marcelo Hermini, coordenador da pós-graduação em Trade Marketing do Hub de Trade Marketing da SPM. Nós temos uma parceria com a Francal no Hub de Trade e é um prazer estar aqui coordenando, recebendo visitantes para falar de assuntos relevantes sobre Trade Marketing, varejo e tantas oportunidades que você pode ter na sua empresa, ok? Ah, a Francal, ela tem uma preocupação muito grande em oferecer aos seus parceiros, clientes, a comunidade em geral, informações relevantes para que os negócios se desenvolvam. E dessa maneira, a SPM está junto nessa proposta de trazer conteúdo relevante em debates com profissionais de reconhecido saber. Ok? Vamos lá. Nos mais de 70 anos da SPM, nós temos somados aos 50 anos da Francal muita experiência. E com certeza você que nos acompanha poderá receber informações e, eventualmente, entrar em contato com os nossos cursos ou com a própria Francal para encontrar modelos de aprendizado que possam favorecer você nos próximos tempos. Hoje nós teremos aqui 5 painéis, onde convidamos os executivos do mercado, pessoas referência no mercado em suas áreas, e professores da SPM, da nossa pós-graduação, do Hub de Trade, para debater informações relevantes e tenho certeza que fará todo sentido na sua empresa, na sua trajetória. Para a gente começar, convidei aqui 2 pessoas muito especiais. No primeiro painel, Fátima Merlin, da Connect Shopper, uma das mais especialistas, das pessoas mais especialistas em shopper marketing e comportamento do consumidor do Brasil. Uma vasta carreira, com grande experiência, e ela poderá trazer muitas experiências para você, informações relevantes. Também convidei a professora Tatiana Tomás, da SPM, professora com expertise em psicologia do consumo e comportamento do consumidor, contribuindo para entendimento das relações emocionais entre clientes e suas marcas. Então, gostaria de começar agradecendo por aceitar esse convite, né? E já peço, Fátima, que você se apresente com mais detalhes para todos nós. Bom, primeiro, uma honra estar aqui com vocês, né, amigos queridos de longa data. Agradecer a oportunidade para falar de temas tão relevantes, importantes, parabenizar a Francal e a SPM para trazer realmente conteúdo que vá ajudar a transformação aí dos negócios positivamente. Então, para mim é um prazer. Minha vida foi varejo, passei aí por muitas empresas de varejo, depois fui me aperfeiçoar no comportamento do consumidor e shopper, liderando uma área Brasil e Latam, e há 13 anos fundei a minha empresa, que é buscando melhorar a experiência do cliente através de uma metodologia que é o gerenciamento por categoria, onde a gente torna mais fluida, prática e positiva a jornada do cliente em cada uma das nossas lojas, que é um pouco do que a gente vai discutir aqui hoje. Professora Tatiana, gostaria que se apresentasse, falar um pouco da sua carreira, sua experiência. Alguns anos, né, de experiência, e sempre nessa questão de conhecimento do consumidor, do shopper, então venho estudando isso, venho me aperfeiçoando, estudando neurociência também, estudando experiência do cliente, enfim, já trabalhei em grandes empresas, serviços, indústria, varejo, e há alguns anos eu sou professora da escola, na área de trade marketing, também dou outras disciplinas em outros cursos, enfim, já há bastante tempo, e tenho a minha empresa de consultoria, e trabalhamos bastante em parceria aqui os três, né, então muito gostoso esse bate-papo, porque eu acho interessante a gente estar nessa feira é a gente poder aterrissar o nosso conhecimento num segmento específico, porque a gente vê isso em sala de aula, né? Os alunos falam, nossa, super bacana o que você está falando, mas como é que eu trago isso para a minha realidade? Então é exatamente a proposta aqui do nosso bate-papo, né? Essa é a mesma impressão. Depois de muito tempo, eu conheci a feira e ano passado eu estive aqui participando do podcast e eu vi que tem grandes marcas, produtos incríveis, posicionamento, mas quando você vai para o ponto de venda, você não consegue perceber toda a estratégia atrelada. É aí que surgiu a ideia de a gente fazer esse encontro, trazer um pouco de conhecimento para o pessoal. Já vou começar pela professora Fátima. Com sua vasta experiência em shopper marketing, como a jornada de compra do consumidor se transformou nos últimos anos? E quais são os principais pontos de contato onde o encantamento se torna decisivo, tanto no varejo tradicional quanto nos novos formatos? Boa. Eu lembro quando eu comecei minha jornada, há mais de 30 anos atrás, né? A gente falava da jornada do consumidor super linear, né? Vivíamos num mundo de poucas opções de canais, poucas opções, inclusive de pontos de contato, poucas opções de marcas, produtos.
Então, era uma jornada muito linear, muito fragmentada, onde a decisão maior, de fato, acontecia ali no ponto de venda, sem muitas interferências, influências. Ainda era a época do boca a boca, né, como uma forma de ajudar nesses pontos de contato. E de lá para cá tudo mudou. Hoje a jornada ela é muito mais fragmentada, ela é omnicanal, ela é híbrida, ela é complexa. Hoje o shopper ele pode buscar informações na internet, ele pode ir para a loja física para experimentar, testar, observar, comprar ou não o produto, e pode até ir para um terceiro canal ou mais, marketplace, WhatsApp, redes sociais, para fazer essa integração. Então, hoje a gente sai de uma relação transacional orientada por preço, produto, e vai para uma relação muito mais efetiva, com conexão, onde o shopper quer agilidade, praticidade, ele quer uma navegabilidade fluida, tanto na loja física, mas sobretudo no digital. Por ele estar também mais exigente, seletivo, ávido por experiências, ele passa a exigir isso das lojas, né? Então, as palavras de ordem, inclusive, mudam de lá para cá, tornando a compra muito mais prática, muito mais fácil, muito mais resolutiva. Eu brinco, falo que a palavra de ordem da atualidade é sair de vender produto para pensar em soluções, porque o que ele quer é, de fato, soluções aos seus problemas. A gente tem o hábito, às vezes, de ficar só com o crachá de executivo, né? Sim. E esquecemos que nós somos shoppers. Sim. Eu não esqueço nunca. E a gente ficou chato pra caramba nos últimos tempos, né? Muitas vezes as pessoas conversam, não, porque os meus clientes e tal. Eu falei, como que é você fazendo compra, Exato. varejista, você indústria? Sim. Como você se comporta? E as pessoas esquecem, né, professora? Exato. E até pensando, né, se a gente traz aqui para a questão, como a Tati falou, né, da tangibilizar isso nas papelarias, hoje, por exemplo, muitos shoppers, a gente mesmo, né, com filho em casa, você muitas vezes manda a lista de compra pelo WhatsApp para alguns parceiros que você tem para poder conferir produto, conferir lista de compra, conferir preço, mas você também interage na loja física, onde você quer alguns produtos, a escolha acaba acontecendo mais fortemente no ponto de venda, né? Tem produtos específicos que o shopper não quer escolher pela internet ou escolher pelo WhatsApp. Então você vê a complexidade de tudo isso. E daí, só respondendo a sua última pergunta, hoje, pontos de contatos é todos aqueles que você pode ter uma interação com o cliente, seja ele dentro de casa, seja ele na rua, seja ele na própria loja, né? Então, você tem uma jornada muito mais complexa também para olhar e como você vai posicionar a sua marca, o seu varejo, nesses diferentes pontos de contato, nas redes sociais, na rua, dentro de casa e na própria loja, né? Ter uma conexão adequada e uma proposta adequada para você conseguir inspirar ele a te desejar e, quando te desejar, convertê-lo em shopper efetivamente e comprar. Legal, vou colocar uma sirene aqui, alerta de dica. Né? Olha que ela falou, WhatsApp. As pessoas fazem a lista em casa e enviam. Quantos dos lojistas aqui que nos acompanham têm essa ferramenta a seu serviço? Quando a gente pensa em marketing digital, muitas empresas pensam no Instagram, site, mas o WhatsApp se transforma num tremendo canal de venda. E é claro que é importante que você tenha essa rede de relacionamento com seus clientes das suas lojas e dessa maneira fortalecer, facilitar a jornada dele, enviando listas antecipadas e você preparando esses pacotes. Professora Tatiana, né, do ponto de vista de psicologia do consumo, quais são os elementos chaves que realmente geram encantamento no cliente no segmento de material escolar e de escritório? Especialmente no momento de alta demanda, como a volta às aulas. Como mexer com esse povo? Vamos. Você falou de encantamento. Então, eu começo dizendo que ninguém encanta cliente só fazendo o básico bem feito. Mas eu já vou me contradizer já e eu vou explicar por quê. Porque você colocou mais um elemento na pergunta, que é volta às aulas. Quando a gente está falando de momento de volta às aulas, a gente está falando do pico da sazonalidade desse mercado, dessa categoria. Então, a gente fazendo um paralelo ali com o mercado, né, um varejo alimentar, é uma compra de abastecimento. E é um momento da população que o brasileiro está com o bolso mais apertado, a inflação está alta, o brasileiro está cada vez mais fazendo essa ginástica no orçamento e com material escolar não é diferente. Então é um momento muito feliz para as crianças, aquele momento de pegar a lista, de comprar tudo novo, mas é um momento, para a grande maioria das famílias, sofrido.
porque você tem que gerenciar o orçamento, querendo agradar os seus pequenos, mas tendo que fazer caber no bolso. E tendo que fazer escolhas de marcas, de loja, troca de troca de marca. Isso é uma realidade para todos os mercados, não é diferente aqui para o material escolar. E quando a gente está falando de volta às aulas, por ser um pico, né, da categoria, a gente tem que entender o seguinte, que o varejo, nesse momento, precisa sim fazer o básico muito bem feito, como a Fátima diz, e certamente vai aprofundar muito mais aí na fala dela. Então, tem que pensar num mix adequado, numa amplitude de mix. E aí, amplitude de mix não só de variedade de marcas, mas variedade de preços também. Tem que pensar que você tem que atender a todos os bolsos, né? Tem que pensar nos produtos de alto giro, não pode ter ruptura. Você tem que pensar numa exposição adequada. Então, você tem que fazer o teu arroz com feijão muito bem feito. Você ter opções de pagamento diferenciadas. Tem gente que quer pagar com Pix, tem gente que quer pagar com cartão. Você tem que oferecer diversas opções. Exato. Você tem que oferecer diversas formas do cliente buscar ou receber a mercadoria. Tem gente que vai de condução para a loja. Então, ele precisa, de repente, que tenha um delivery que entregue na residência dele. Tem gente que vai comprar no e-commerce porque encontra preços favoráveis, mas quer retirar na loja para não pagar o frete. Então, como é que está toda essa diversidade também de entrega? Você está trabalhando com todos esses modelos? Então, assim, nesse momento de volta às aulas, é muito importante pensar nisso tudo, porque depois a gente vai trabalhando ao longo do tempo outras questões em itens aí que são de reposição, mas nesse momento o básico bem feito é fundamental no segmento. E só para complementar, quando a gente pensa, né, como você encanta o cliente, cada vez mais o segredo é você olhar para cada etapa da jornada de compra, que começa antes da loja, né? Partindo dessa necessidade. E aí, hoje, mais fortemente, para você engajar, para você atrair atenção, para você converter, para você reter e criar esse relacionamento positivo e ele te escolher, você começa já no pré-compra, onde você vai trabalhar conteúdos relevantes, você vai contar histórias relevantes sobre produtos, sobre soluções, você, na loja, montar a loja não mais para vender produto, mas pensando em soluções completas. É a volta às aulas, mas é o kit, sei lá o quê, é o dia do não sei o que lá, criar campanhas e histórias que ajude ele a pensar na solução. Isso amplia ticket médio, gera muito mais conversão, muito mais resultado para o próprio varejista. E não esquecer do pós-compra, porque o que eu percebo, muitas vezes, você tem ações muito fortes para o pré, você tem, ainda com grandes oportunidades, o durante a compra, mas negligencia o pós. Então, hoje eu tenho muitos clientes, mesmo de papelaria, que eles criaram o hábito de mandar lançamentos de acordo com o perfil do shopper, de informar sobre um produto específico, ele calcular, poxa, ele comprou material escolar aqui em janeiro, mas canetinha tem uma durabilidade de X período, então mandar alerta de eventuais danos com promoções direcionadas. Então, penso que isso gera um encantamento, porque você fala, nem estava esperando por isso. E olha que legal, recebi, mas tem que ser algo direcionado. A história da experiência, né? Porque hoje, antigamente nós íamos atrás do produto, da marca da loja. Exato. Hoje nós buscamos a experiência, e se a experiência for positiva, aí que você desenvolve essa relação com os canais. É isso. Mas dentro do que a professora Tati falou, ou seja, nessa relação de o básico bem feito, a gente passa pela exposição. Sem dúvida. Então, professora Fátima, né? Quando pensamos em preparar nossas lojas para receber esse novo consumidor, seja no balcão ou no autosserviço, o planograma é uma ferramenta essencial, que é a organização dessa gôndola. Para nós, tanto para nós lojistas, quanto para aquele povo, aquelas clientes que vêm nos visitar, né? Então, na sua opinião, como nós podemos criar experiências que sejam bem positivas nessa relação, desde a fachada, da chegada, balcão até a área de exposição com um planograma inteligente? Primeiro ponto, né, que eu gosto sempre de dizer que, independente de ser sistema de balcão ou se ser autosserviço, o planograma ele deveria ser encarado como uma ferramenta positiva para facilitar a jornada do cliente, facilitar ele enxergar o que tem, facilitar a escolha e a decisão. Ainda mais porque nós não estamos falando só de papelarias. Isso. Nós temos vários setores, armarinhos, supermercados, que também oferecem material do escritório, material de escolar e tal, e que precisa ter uma certa lógica. E quando se fala em marcas, as marcas têm interesse em ter a sua estratégia bem encaminhada, seja no canal autosserviço alimentar,
quanto numa papelaria ou até numa farmácia, né? E para você ter esse planograma inteligente, tanto no sistema de autosserviço quanto no balcão, duas questões são relevantes. Primeiro, trazer o shopper para o centro dessas decisões. Então, sempre que a gente vai desenhar uma loja, um layout, um planograma, a gente pensa primeiramente em quem é o shopper e como ele toma as suas decisões. Conhecer o cliente. Ali, Como na ele loja. escolhe a Uhum. categoria, e quanto mais a categoria for segmentada, categorizada e exposta de acordo com essa hierarquia de decisão, muito mais resultado a gente tem. E no sistema de balcão, a gente tem vários clientes, até atendi recentemente uma agropecuária, que 95% das vendas é balconista. Balconista. Como que a gente faz nesse caso, se eu dependo do balconista, ou farmácias, que medicamento atrás do balcão? Então, a gente até teve o primeiro caso de gerenciamento por categoria em medicamento com prescrição. O que nós agregamos nisso? O papel do balconista, ou farmacêutico, ou balconista, como influenciador da compra. Então, a gente teve que entender dele como era o processo dele de atendimento, de recomendação. E o que a gente percebeu? A maioria tem ainda uma cultura do atendimento passivo. O cliente chega na loja, você te dá uma lista, ou chega na farmácia, te dá uma receita, e você vai lá ou entrega o que ele quer, sem questionar se ele está precisando de algo mais, ou no sistema de balcão, muitas vezes, você quer induzir ou influenciar. Então, a gente foi estudar qual era a melhor forma de atendimento, e o atendimento que o shopper mais gosta é o atendimento receptivo, que é eu te recebo, mas eu vou ouvir você e te sugerir recomendações. Então, o que a gente fez no caso de sistema de balcão, além do planograma visual dentro da loja, a gente fez um checklist manual ou no próprio sistema que dá alertas de combinações. Então, o cliente foi lá comprar um caderno. O que mais ele poderia vender com o caderno? Pensando em kits para uma solução, uma caneta ou sei lá o quê. Então, no alerta ou no papel, ou no alerta do sistema, na hora que ele vai digitar o produto, vem e aparece no sistema mesmo um alerta de possibilidades de recomendações que ele poderia fazer. Ou um checklist que ele vai ticando manualmente, mas que também dá essa combinação de variáveis. Né? Às vezes a gente pensa que tudo pode ser complexo ou mais simples, né? Uma vez fazendo um treinamento para uma grande rede de farmácias americana que estava no Brasil, e eles estavam tudo preocupados com as regras de compliance e claro que tem que seguir. E eles queriam incentivar a venda de outros produtos OTC, né? Então eu falei, olha, você recebe um paciente na farmácia e ele te entrega a receita dele, você não pode oferecer medicamentos, né? Na época do ano e tal. E depois que ele comprou o medicamento, você pode falar assim, como tá a farmácia em casa? Você vê? Né? E o cara, tá chegando o verão, você tá preparado? Veja, você não tá oferecendo, você tá lembrando essa pessoa das suas necessidades. Trazendo reflexões, né? É. E nesse aspecto do planograma, só para encerrar, ele precisa ser uma ferramenta que tanto no sistema de balcão quanto no autosserviço facilite essa escolha do shopper. Então, a nossa recomendação sempre é olhar e pensar, sair de vender produto e começar a pensar em soluções, né? Kits, display diferenciados, trazer o planograma de uma forma inteligente. Para facilitar essa jornada Para do shopper, né? facilitar essa escolha. Mesmo porque o tempo é curto, né? Exato. Né? Então, pensando nisso, como que as varejistas podem trabalhar o design dessas lojas, essa experiência do chão de loja, uma experiência visual diferente, porque às vezes as pessoas não têm a formação, não têm acesso. Imaginando nesse ambiente de varejo, como que o pequeno varejo, o médio varejo poderia trabalhar para que essa experiência visual seja contemplada em soluções? Quando você fez o convite para a gente participar aqui desse bate-papo, eu estava pensando nesse mercado e eu estava pensando em todas as lojas, os varejistas que eu já visitei, tanto físico quanto online, e assim não tem graça nenhuma comprar a categoria, desculpa a sinceridade, gente. Mas assim, estamos falando, aí eu trazendo aqui a questão da neurociência, a gente está falando de uma categoria absurdamente sensorial. Você está falando de cores, de texturas, de cheiros, de formas. Então, poderia ser explorado tanto esse campo sensorial no ponto de venda, justamente para diferenciar o ponto de venda físico do online, da praticidade do online. Então, assim, a gente ainda vê tudo muito pela né, lógica da indústria, lógica do varejo. Então, tudo muito segmentado por categoria, tudo que é canetinha junto, tudo que é borrachinha junto, tudo que é... E assim,
cadê a experiência em loja? Eventualmente você vê uma ação isolada de uma marca ou outra, com display bacana, lúdico e tal, mas é uma ação isolada de uma marca. Você não vê o varejista pensando nisso. Quando você vai visitar o varejo, assim, a exposição ainda é muito sem graça. É frio, né? É fria, como se estivesse, sei lá, expondo qualquer outra categoria, perdendo essa coisa lúdica da E às papelaria. vezes, em alguns lugares, é um amontoado de produtos, uma Exato, desorganização, e toda exato. aquela experiência passa a ser uma caça ao tesouro, porque você não consegue localizar os Nem produtos. sequer diferenciar, né, os Ah, escabus. Você não vê, você raramente vê sinalização, né? Eu estava fazendo uma visita recente com alunos lá da escola, numa loja, né, enfim, num varejo clássico aí desse segmento. E a gente estava observando, e uma aluna falou assim, que ela trabalha com segmento de mochilas. E aí ela falou assim, você sabe quem é? Ela assim, vem ver, professora. As mochilas, elas estavam todas penduradas como se fossem roupas no cabide, tudo de ladinho, uma coladinha na outra. Gente, ninguém compra mochila vendo de ladinho. Você tem que ver o facing, é como se fosse qualquer outra embalagem. Então, o facing tem a coisa lúdica do personagem, da cor. Então, assim, é uma preocupação mínima com essa atratividade no ponto de venda que a gente vê que ainda precisa, ainda tem chão aí para ser trabalhado. Professora Fátima, considerando essa diversidade de canais que nós temos hoje, Sim. físico, híbrido, online, aplicativo, mas ainda nós temos um Brasil gigante. Sim. E como diria a professora Tânia, o Brasil, né, a Zona Sul de São Paulo, tampouco a Vida Faria Lima. Tem muitos outros processos e muitas lojas que ainda o balconista, Sim. assim como na farmácia, assim como nas varejo, no restaurante, o balconista da papelaria é ainda o grande diferencial. Como trabalhar isso pensando Boa. no layout de loja? Boa. Porque se eu tenho um layout que favorece o autosserviço e balcão, ou só autosserviço, como que o atendimento pode atuar para que esse comportamento desse cliente seja valorizado e se transforme em resultado? Não, isso é super relevante. O balcão, de fato, ele continua sendo um ponto de contato, inclusive, diria, fundamental e essencial para a conversão. A gente faz testes em vários varejos, onde você fala, se o produto estiver bem executado no autosserviço, converte mais. Na loja física. Na loja física, no atendimento ao balcão, a conversão é muito maior se o balconista sair de ser aquele receptor de pedido e passar a atuar de uma forma mais consultiva, Sem empática. falar o atendimento por abandono, né? Você É. chega na loja, você fica lá abandonado, ninguém olha para você e tal. Exatamente. Então, cada vez mais a gente tem que ter um trabalho de treinar a equipe, capacitar a equipe para o padrão de atendimento que a gente quer oferecer de acordo com a nossa proposta de valor. Então, eu quero que tenha uma experiência positiva, eu quero encantar o cliente, eu quero que ele tenha uma jornada fluida, eu quero aumentar meu ticket médio. Então, como que eu vou formar uma política de atendimento para que eu possa oferecer esse atendimento que eu gostaria que fosse personalizado cada vez mais, empático, né? Acolher, ouvir, aprender a ouvir o cliente, porque a gente, várias vezes, eu adoro fazer shopper safari, porque você vivencia a experiência do cliente. Então, você vai e você é mal atendido, porque o cara quer impor a vontade dele. Não. Então, cada vez mais ouvir mais o cliente, mas adotar essa postura consultiva, oferecer soluções relevantes, não querer ficar praticando, eu brinco, o empurrograma, né? Porque o empurrograma também gera desconforto e ele não vai mais querer voltar. Então, trabalhar de maneira integrando aí todas as formas de vendas, lembrando que cada ponto de contato é uma forma de me fazer presente nessa memória do cliente. Então, cuidar para que a gente possa trabalhar de maneira positiva o balcão de atendimento e explorar, como a professora Tati falou, a loja com uma comunicação também mais engajadora, mais vendedora, com layout, tornando a jornada mais fluida, positiva e prática, porque hoje a gente, mais importante do que dinheiro, eu diria que é o tempo que a gente não quer perder. A partir do físico para o digital, né? Muitas empresas estão fazendo essa movimentação através dos vários soluções que têm, redes sociais, se transformando em e-commerce ou live e-commerce que estão surgindo. Estão pensando agora na continuidade disso. Como que eu consigo uma experiência fluida partindo do canal físico para o canal digital, as soluções omnichannel e tudo mais? É assim, primeira coisa, né? Você precisa conhecer o cliente.
Então, como é que o cliente compra? Dentro dessa jornada híbrida que a Fátima comentou. Então, que momentos ele está no digital, que momentos ele está no físico? Qual é a missão de compra no digital, qual é a missão de compra no digital? Mesmo dentro da loja física, ele pode ir numa papelaria de bairro, ele pode ir numa loja, né, grande, um grande varejista do setor. Por que ele escolhe um ponto em detrimento do outro? Por que às vezes ele está no online? Ou em que momentos da jornada ele está? Então, assim, essa questão da facilidade de navegação, isso é super importante, tanto na loja física e principalmente no digital. E aí o digital tem uma questão que eu tenho problemas pessoais, que é o tal do filtro. O filtro ainda precisa ser muito pensado pela ótica do cliente. Então, eu sei como o cliente compra a minha categoria, qual é a lógica de escolha, quais são os critérios de escolha, para eu poder facilitar e poder refletir isso na minha hierarquia de filtro. Então, eu naveguei ontem por diversos varejistas e é tudo bem parecido. Assim, é preço, ordem... Oferta de desconto. Oferta de desconto, ordem... Como é? Cronológica, alfabética. É alfabética. Aí eu falei, gente, mas será que o cliente compra assim só? Eu falei, cadê personagem? Porque eu estou pensando assim, quando a minha filha era pequena, né? Você tem as 11, você tem a época da Hello Kitty, você tem a época da Princesa X. Cadê eu poder escolher pelo personagem? Não vi isso em varejo nenhum. Outra coisa que eu fiquei pensando também, quando ela estava no ensino médio, a minha filha, a escola dela tinha uma parceria com uma papelaria que fica bem perto da minha casa. Isso facilitava muito a minha jornada, porque eu falava, eu sou da escola X, ela já puxava a lista e me ajudava. Por que não propor essas parcerias com um número maior de escolas, tanto públicas quanto escolas particulares? Atrelando o canal digital, Exatamente, que aí você informando o tem um físico. filtro. Qual é a escola que o seu filho estuda? A escola pública, na escola particular, qual é a escola tal? Blum, dali já sobe toda a lista de material escolar com possibilidades de preços, de range de preços ali. Isso facilitaria muito a jornada. Então, acho que o digital pode ir nesse caminho de parcerias com escolas para facilitar essa jornada. É ping-pong, né? Então, assim, eu parti do físico para o omnichannel. Exato. Agora, Fátima, partindo dessa experiência, a gente está diante de um desafio. 2030, pelas estimativas, teremos mais pessoas acima de 60 anos do que jovens menores de 18 anos. Isso impacta diretamente no setor de papelaria. Isso impacta diretamente em várias tarefas. O home office impacta no mercado de escritórios, né? Sim. Então, como eu posso aproveitar essa experiência digital para trazer para o físico? Boa. Quando a gente pensa, hoje o digital e o físico, eles têm que ser encarados como complementariedade. E, de novo, partindo da necessidade do shopper. Tem momento, e dependendo o momento dele, ele vai optar por um ou por outro por conta da conveniência. Então, enquanto no digital ele quer agilidade, praticidade, rapidez, facilidades, e a gente tem que cuidar desses vetores, a gente tem estudos lá na Connect que mostram que a maior insatisfação hoje do shopper no digital está em 3 pilares. Erro no produto, vem um produto que eu não quis por conta de erro de cadastro, e de novo volta ao básico bem feito, né? Foto inadequada, desatualizada, mas também a pior nota está na entrega. Então chega com atraso, chega danificado ou nem chega, e na hora de devolver. Então, a devolução ainda é um martírio, um transtorno, né? É um atrito muito grande para o shopper. Mas o digital traz uma experiência positiva que pode ser aplicado no mundo físico, que tem a ver com o encantamento, né? Então, trabalhar os dois canais de maneira coordenada para gerar histórias, comunicação, convites, criar valor, né? criar valor, justificar vindo até a loja, justificar para trazer para a loja, e chegando na loja, a gente tem que trabalhar de maneira 360. Eu sempre brinco com as meninas, eu falo todos os P's conectados, que é o quê? Eu parto da minha proposta de valor, conecto essa proposta de valor com o meu público-alvo, quem é meu shopper, entendo quem é, uso essas duas inteligências para definir o meu PDV, o meu layout, o meu produto, o meu preço, a minha promoção, minha prateleira. Mas sem pessoas capacitadas, treinadas e oferecendo esse encantamento, a gente não vai sair do lugar. Então, eu
vejo muito essa complementariedade dos canais, e para o shopper hoje, ele não entende o mundo como a gente, de canal. Não Isso é fragmenta. físico, isso é digital. Não, Não. eu tô com eu preciso de uma coisa rápida, vou lá no WhatsApp, eu vou lá no aplicativo, eu vou lá no Marketplace. Não, eu quero ter uma experiência sensorial, eu quero ter uma experiência, eu quero tocar, sentir, etc. Eu vou para a loja física. Mas ele não tem essa fragmentação de canais. Então, hoje, a gente tem que encarar o varejo como uma marca e que vai estar em diversos pontos de contatos para se relacionar com esse cliente. E quanto mais eu tiver uma sinergia entre a minha proposta de valor, entregando de fato o que ele quer em cada um dos canais ou dos pontos de contato que eu atuo, mais conversão eu vou ter, mais resultados eu vou ter. Eu lembro, veio agora à mente a lembrança da cooperativa de flores Olambra, que nós 3 estivemos lá, e uma das coisas gostosas que eu já fiz na vida foi levar vocês para palestrar lá, que é muito legal. Foi mesmo. E numa das palestras lá, acho que Dani Lise, a Enelise Campoy, que é arquiteta, ela falou muito dessa experiência de você cruzar canais. Então, floricultura com cafeteria, no prêmio do ano passado, que tem a premiação da escolar, eu vi papelarias com cafeterias, ambientes cruzados de floricultura e tal. Pensando no futuro dessa experiência, professora Tati, como que a gente pode recomendar, sugerir, nos encaminhando para o final, para que esses varejistas, essas marcas, essas empresas possam vivenciar essa oportunidade de cruzar canais, criar mercados, cruzar mercados para transformar na melhor experiência possível para o nosso cliente? Eu quero pegar um gancho do que a Fátima acabou de colocar, a questão de o cliente não encara a loja física, não encara o e-commerce, o app, para ele é a marca da loja X, é o varejista X. Então, assim, isso precisa ser muito bem entendido e muito bem trabalhado. Então, a gente está falando de futuro porque ainda não está sendo feito dessa forma. Então, a gente pensar numa experiência fluida, numa experiência positiva, ela tem que ser positiva cada vez que o cliente entra em contato com a sua marca. Então, se ele foi numa loja e teve uma experiência super legal, ele depois não pode pegar um app que seja truncado, ou um e-commerce que não converse, que não funciona, que tem um monte de ruptura, que não cumpre o prazo de entrega. Trunca a experiência, fala, nossa, eu estou confusa, foi tão bacana aquele dia na loja e hoje foi uma desgraça aqui nesse e-commerce. Então, essa questão dos canais, oferecerem todos, cada um no seu quadrado, uma experiência muito positiva para o cliente, isso é muito importante. Parte do básico. Faz o básico bem feito, aí você evolui, né? Então, assim, essa questão, assim, tem uma frase que eu gosto muito. Essa semana eu fiz um curso com um grande amigo meu de experiência do cliente, e ele fechou a aula com essa frase: qual é a experiência que eu quero que o meu cliente lembre de mim? Então é isso, são todos os momentos. A gente fala muito, a primeira impressão é que fica, mas dentro do mundo de experiência do cliente, cada impressão, e a última é muito importante. Seu cliente vai lembrar de você por 2 motivos. Ou porque você fez um grande encantamento, ou porque você fez uma grande burrada com ele, para não falar outra palavra. Exato. Você escolhe o que você quer fazer. Exato. Então, assim, tem que pensar nisso, em todos os pontos de contato. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas esse é o caminho, não tem outra alternativa. Pensando em futuro, professora Fátima, em toda a experiência que você tem nos mais diversos segmentos, o que você recomendaria para o empresário do setor pensar nessa experiência transformada em vendas? Sim, quando a gente fala em encantamento, né, eu acredito muito e pratico isso e vejo que funciona. A gente está falando de identificação e pertencimento. Então, a gente precisa primeiro conhecer o shopper para que, de fato, a gente possa entender quem é ele, o que ele necessita e como me identificar com ele, qual a melhor linguagem, a melhor abordagem. Porque, por exemplo, existem shopper que não quer ser abordado, não quer que você atenda, ele quer uma coisa mais prática, fácil e resolutiva, né? Então, passo 0, preciso conhecer o cliente. A gente está falando de futuro, mas é triste ouvir quando a gente pergunta para o shopper como é a loja do futuro, ele diz o seguinte: é uma loja prática, fácil e resolutiva, que eu entre facilmente, que eu encontre o que eu fui buscar e que eu saia rapidamente. Ele não fala nada mirabolante, nada uau, nada... Retail media, né? Ele só quer ir, encontrar o que ele foi buscar, ter um atendimento adequado. Então, e por que isso falta hoje? Porque a gente não conhece o cliente, a gente tem estudos lá na Connect, de cada 10 varejistas, menos de 4, de fato, conhecem seu cliente e usam esse conhecimento em prol de desenhar o layout correto, o mix adequado, né? E para fechar,
penso assim como palavras de ordem, hoje cada vez mais a gente está falando de escolha com propósito, né? Então a gente precisa ser relevante para o nosso cliente, cuidar do que a gente coloca no mix, porque se eu tiver mais do mesmo, isso eu não estou sendo relevante, então eu perco, além de perder cliente, eu perco dinheiro, porque eu vou ter um estoque irrelevante, e a gente faz lá muito gerenciamento por categoria. Em média, a gente chega a excluir 30%, 40% de itens inúteis que estão ali ocupando Eu acho esse espaço. número impressionante. Mas é fato, tá? É. Não consegui nenhum cliente menos. Eu queria bater o recorde para conseguir só 10%. É de 25% para cima. Não. De exclusão de itens irrelevantes ocupando espaço do que é relevante. E cuidar da equipe, né? A gente está passando no varejo um desafio enorme de mão de obra, então tentar automatizar o que for possível para poder trazer mais benefícios ao cliente, melhor experiência dele, mas formar, desenvolver, conquistar e reter a equipe também para que possa oferecer um atendimento positivo e não tão negativo como a gente tem visto por aí. Muito legal. Professora Tati, quais são as suas recomendações finais para esse mercado tão... Eu andei por aqui na feira, né? Vi tanta coisa acontecendo, eu falei, nossa, quanta oportunidade tem de empresas fortes começar a se posicionar de um modo diferente. Na sua visão de executiva, professora e consultora, quais seriam as grandes recomendações ou a recomendação que você daria para esse mercado acreditar nesse futuro que está chegando? Acho que é muita questão de trabalhar a personalização. E aí vai muito ao encontro do que a Fá colocou, de você conhecer o seu cliente. E trabalhar CRM como uma ferramenta fundamental de gestão. Então, gestão do teu negócio. Então, não adianta o que o teu vizinho está fazendo com o cliente dele. Conheça o seu cliente, o que é relevante para ele. Construa réguas de comunicação que faça sentido para o seu cliente. Quando a gente fala de tendências de comportamento, todos nós, enquanto clientes, a gente quer um atendimento personalizado. A gente quer recomendações personalizadas. Eu não quero aquela, está em oferta essa semana o produto X, mas nunca comprei isso, não me interessa. Então dispara aquele e-mail marketing, aquele SMS que não faz sentido nenhum. Então, volta para isso, entenda a sua base de clientes e trabalhe personalização. O cliente vai se sentir engajado, vai se sentir acolhido, vai se sentir reconhecido e isso gera fidelização. Mesmo porque a gente sabe que no varejo 20% a 30% das ofertas, promoções que são feitas não são necessárias, porque não transformam nada em resultado. Tem uma preocupação em ficar gerando soluções, sendo que alguns caminhos, mais experiência. Outra máxima, que a gente já aprendeu na vida, né? É que às vezes a gente está preocupado em atingir novos públicos, sendo que se eu trabalhasse melhor aquele que já confia em mim, já vem na minha loja, melhorando essa relação com ele, eu poderia ter um ticket médio melhor, uma maior rentabilidade. Sem Não é dúvida. Com certeza. Muito bem. Olha, passou rápido. Muito obrigado. Muito bom, eu Foi agradeço. ótimo. Não, que legal que vocês estão aqui. Suas considerações finais, professora Fátima. Eu só reforço, né, a importância de a gente olhar para o nosso negócio e fazer o básico bem feito. Não preciso querer, vou investir em tecnologia. Esses dias até fiz um post, você viu, né? Eu falei, gente, não adianta. Eu quero agora, todo mundo quer investir em inteligência artificial. Bacana, mas se você não tiver um cadastro bom, um dado adequado e etc., ela não vai resolver seus problemas, ela só vai indicar erros, inclusive, né? Então, cuidar do cliente, cuidar do colaborador e olhar de uma maneira integrada para todas as possibilidades que a gente tem de relacionamento com esse cliente, para que a gente possa realmente nos tornar relevante, com produto relevante, com serviço relevante e um atendimento relevante. Que aí não tem como perder. Cuide bem do seu colaborador, porque ele é o rosto da sua empresa ali. Professora Tati. Meu último conselho, vai para a loja. Vai para a loja. Barriga no balcão nunca fez mal a ninguém. Observa. Porque a gente fala tanto de conhecer o cliente, de trabalhar, né, o Data Analytics, CRM, mas você consegue ter muito insight rico indo para a loja. Deixa de ser empresário e volta a ser consumidor um pouco, né? Olhando, só olha. Isso independente se você é varejista, independente se você é fabricante. Olha a tua categoria, olha a tua loja, fica observando o comportamento. A gente faz muito isso na escola, leva muitos alunos no ponto de venda e eles falam, nossa, eles falam exatamente isso, é transformador. A gente hoje olhou com um outro olhar, é muito bacana. Muito bem, então é isso. Escolar Office Brasil 2025, parceria da Francal Ecosistemas com a SPM, um prazer imenso estar aqui. Eu sou o Marcelo Hermini e logo nós vamos encontrar em outro painel. Muito obrigado.